Segundo voto, esse aí todo mundo ama muito. Jejum. Jejuar semanalmente. Jejuar pelo menos de 1 a 2 vezes por semana. Jejum significa abster-se, e principalmente de comida. Por que de comida? Porque é a coisa que mais o ser humano tem prazer. Que está ali, comida e sexo. Quando se abstém do que você mais tem prazer, para ter o prazer em Deus. E Jesus disse o seguinte, que aqueles que jejuam, Mateus 6, 17 e 18, terão recompensas. Então o jejum ele tem recompensas externas, que é quando o poder de Deus toca, muda nossas circunstâncias. Pode ser mudança do bairro, pode ser mudanças na família, pode ser mudanças nas nossas finanças, podem ser mudanças externas. Mas também tem bênçãos e recompensas internas, que é quando o nosso coração conecta com Jesus em profundidade e você sente aquela renovação. Sabe quando tem temporadas que você sente que está meio frio, que você perdeu as lágrimas? Então, adicione à sua oração o jejum e diga para ele: comida não é o meu prazer, você é meu prazer e eu estou perdendo o meu prazer em ti, Senhor. Coloca jejum nisso e a gente vai ter na base um dia que a gente vai jejuar todo mundo junto nesse mesmo dia, um jejum coletivo, que vai ser o nosso voto. Então vai ter o dia, esse é o dia que a gente jejua, tá? Todo mundo, missionários, voluntários, todos vão estar jejuando nesse mesmo dia. Ainda vamos passar isso para vocês. E esse livro, Recompensas do Jejum, do Mike Bickle, é necessário a leitura dele, porque é muito bíblico. Então aqui é um resumo dos 7 votos do precursor, 7 tipos de jejum na escritura, 7 tipos de jejum. Primeiro, jejum é algo cultural na história da igreja. Charles Finney jejuou, John D. Lake jejuou, Jonathan Edwards jejuou, Lutero jejuou, John Wesley jejuava, George Whitefield jejuava. Todos esses grandes homens que marcaram a história tinham um estilo de vida de jejum. Primeiro tipo de jejum, jejuar para receber revelação profética nos últimos dias, escatológicas, revelação do fim dos tempos. Daniel, capítulo 9, do 1 ao 3. Daniel, capítulo 20, do versículo, ou melhor, do 20 ao 23, ainda de Daniel 9, e Daniel 10, do 1 ao 3. Segundo tipo ou forma de jejuar, pelo cumprimento das promessas de Deus para família, cidade e nação. Nós temos promessas sobre nós, sobre essa igreja, sim ou não? Temos promessas sobre nossas famílias? Temos promessas sobre o Brasil? Então precisa jejuar. Daniel 9, do 1 ao 3 também é a mesma passagem, e o 10, do 1 ao 4. Daniel leu o livro de Jeremias e viu que o cativeiro acabaria em 70 anos. Ele falou: uau, chegou os 70 anos. O que ele foi fazer? Foi dormir? Não, foi orar e jejuar 21 dias, pelo cumprimento daquilo que Deus tinha prometido há 70 anos atrás. Então, jejuar pelas promessas de Deus na nossa família. Outra forma de jejuar, por que jejuar? Para vencer uma crise nacional ou crise individual, como nos dias de Esther, em que o rei, influenciado por um endemoniado, queria matar todos os judeus, uma crise. Então, a rainha Esther, com o profeta Mardoqueu, convocou um jejum nacional, porque era uma crise iminente, ia morrer todos os judeus enforcados, assassinados. E então ela convocou. Então sempre que tem crises na nação, crises na nossa família, você está vendo destruição na família, destruição de casamentos, destruição de maneira, uma crise forte, você também pode jejuar para que o Senhor remova aquela crise.
Outra forma de jejuar, ou por que jejuar? Por proteção. Quando Esdras estava saindo de Israel para voltar para Jerusalém, ele convidou o povo a jejuar por proteção. Era uma caminhada, se eu não me engano, de 5 meses no meio do deserto. Será que tinha perigo? Então ele falou, vão jejuar, porque a gente está voltando com animais, homens, mulheres, ouro, prata, tinha bens ali para construção. Então eles jejuaram para que a mão do Senhor protegesse eles dos ataques dos inimigos. Jejuamos também por direção. No Novo Testamento, a igreja em Atos 13 estavam ministrando ao Senhor e jejuando. Então o Espírito Santo direcionou Paulo e Barnabé para uma missão. Então, em momentos de jejum, o Senhor pode nos trazer direções apostólicas, de envio, de uma área que a gente precisa tocar, de uma área que a gente precisa evangelizar, de uma nação que a gente precisa visitar. Direções podem vir quando a gente está orando junto, coletivamente. E o que eu mais amo e o melhor, jejuar para crescer em intimidade com Jesus, que nós chamamos aqui de jejum do noivo. Mateus 9, 14 ao 15 diz: Então os discípulos de João vieram e dizendo, porque nós os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Então Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo será tirado, e então jejuarão. Ele está afirmando, por que vocês vão jejuar se eu estou aqui? Não precisa jejuar. E é interessante que ele usa a palavra luto. Como podem os convidados do noivo ficar de luto? Então o jejum está atrelado a uma espécie de incômodo, de luto, no sentido de nada está bem sem você aqui. Então é um jejum de saudades por Jesus, não só da presença dele, da presença física, de que ele volte para a terra. Porque enquanto ele não voltar, parece que a gente nunca vai estar satisfeito. A gente sempre vai estar faltando alguma coisa. Sem ele aqui, nada está bem. Então o jejum do noivo é um jejum de saudades da volta de Jesus. Os discípulos viam ele caminhando fisicamente, curando os doentes, expulsando os demônios. Mas nós não temos Jesus aqui fisicamente. Jesus está fisicamente no céu, assentado à direita do Pai. Nós temos aqui o Espírito Santo dentro de nós. Ele falou, vou deixar um outro, que é como eu, que é Deus. Mas Jesus fisicamente, pensa nisso. Jesus nunca mais vai voltar a ser um espírito. Quando ele voltar, ele vai voltar com um corpo físico. Ele alterou. Antes ele não tinha carne. Agora ele tem carne para sempre. Então ele precisa voltar da mesma forma como ele foi. Os apóstolos viram ele subindo fisicamente. E os anjos falaram, esse que vocês estão vendo subir fisicamente, voltará da mesma forma. Ele vai voltar fisicamente, de corpo, com carne, com osso. Então esse é um jejum de saudades pela volta de Jesus. Nada está bem sem você aqui, por isso estamos jejuando. Não estamos satisfeitos com esse espírito de férias, não estamos satisfeitos com o espírito dessa era, não estamos satisfeitos com a vida que estamos vivendo. Queremos que você volte, queremos o seu retorno. Por isso jejuamos o jejum do noivo. Amém? Você ainda está aí? Outro voto que a gente ama de paixão: viver em santidade. Um detalhe sobre o jejum antes. Às vezes comida não é o seu problema. Tem gente que não liga para comer, embora sejam raras. Às vezes o seu problema é o Instagram, videogame, seriado, TV, algum tipo de comida específico que você não consegue viver, ou um tipo de bebida específico que você não consegue viver. Vale a pena jejuar isso também.
É uma abstinência de algo que te traz muito prazer. Quer ver o pior jejum para mim? É o jejum só de legumes. Chega uma hora que eu fico com raiva da abóbora. E tem os malandros que metem o açaí no meio para dar uma sustância. Batata frita. É legume, é fruta. Aí manda um açaizão cheio de xarope de guaraná. Quero ver tomar um açaí sem açúcar. Bate aí o açaí sem açúcar aí, ó, grossão. Aí é fruta. Tá cheio de açúcar, pô. Bate a vitamina lá com água sem açúcar. Beleza, aí tudo bem. Aí nego vai no McDonald's, chapa na batata frita, faz aquela vitamina de abacate grossa com leite ninho. Tá, e fala, tô no jejum de Daniel. Só se for do de Danielzinho, né? Danielzinho, ele jejua. Ele entra em jejum meia-noite, que é a hora que ele vai dormir. Aí de manhã ele acorda e entrega o jejum. Aí começa a comer. Apelidaram o jejum de Danielzinho. E aí depois que ele sai do jejum, ele põe no prato de acordo com a semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta que eu jejuei, eu vou botar tudo no prato para compensar a semana passada que eu jejuei. É o jejum de Danielzinho. É eficaz demais. Os demônios tremem. Viver em santidade. Vivendo fascinados pelo prazer de amar a Deus. O chamado para a santidade é um chamado aos prazeres superiores de ser fascinado por Deus. E aqui eu apresento duas verdades fundamentais e 3 princípios práticos para a busca da santidade. A verdade fundamental número 1 é estar preocupado com os prazeres superiores do Evangelho. Fazer de Deus o seu prazer, de maneira que Ele se torne aquele que te fascina. Como que a gente faz isso? Estudando a personalidade de Deus, os seus sentimentos. Leva tempo. Salmo 16:11 diz: em tua presença há plenitude de alegria, e em a sua destra direitas para sempre. Então, ore isso, fala: Deus, na sua presença tem alegria e na sua presença tem prazer. Eu quero esse prazer. Deus cria o homem em imagem e semelhança. Então Deus é um Deus que tem prazer. Deus é um Deus que tem alegria. Mas nós, ao invés de buscar, sabe por que nós pecamos? Porque a nossa fome é pouca. A gente fica satisfeito com um filme, a gente fica satisfeito com a comida, a gente fica satisfeito com um relacionamento, a gente fica satisfeito com uma conferência. Esses são prazeres inferiores. Quando a gente olhar para aquele que está sentado no trono e perseguiu o que Davi perseguiu, uma coisa só eu faço: olhar para a sua beleza, estudar quem você é. Você vai começar, cara, você vai olhar, sabe por que as pessoas caem em pornografia? Porque elas não estão buscando os prazeres superiores. Elas estão ficando satisfeitas com aquilo que é efêmero, com aquilo que elas têm certeza que vai dar prazer na hora e depois vai destruir a identidade dela. Então santidade tem tudo a ver com ficar fascinado com quem Jesus é. Estou lendo um livro lindo agora, chama Manso e Humilde de Coração. Eu nunca tinha me ligado que a única vez que fala do coração de Jesus é nesse versículo, no capítulo 11 de Mateus, que ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca falou do coração dele. Se você quer conhecer o coração de Jesus, ele é manso e humilde de coração. E aí, manso significa que ele é alguém que se dobra totalmente para ser conduzido pela vontade de Deus. Ele não é alguém como um cachorro bravo que você tem que arrastar. Não, ele mesmo se submete e vai. E a palavra humilde ali significa que ele se dobra diante das circunstâncias da vida, ainda que elas sejam dolorosas. Ele deixa que as circunstâncias ruins da vida modelem ele. E aí a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Sabe quando você está sofrendo e você reclama? Deus, eu não aguento mais isso. É tanto sofrimento. Eu já fiz isso várias vezes.
temporadas difíceis, isso. Jesus não fazia isso. Ele aceitava as circunstâncias para modelar. Aí olha o que ele faz logo depois. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe por que eu vou aliviar? Porque eu sei o que vocês estão sentindo. Eu sei exatamente o que você sente quando você sofre, e eu sei exatamente o que você sente quando você peca. Ser manso e humilde não significa que ele é um otário. Eu sou manso. Não, significa que ele se dobra aos processos de submissão do Pai. E que ele sabe qual é a dor do sofrimento, a dor da obediência. Então, quando alguém sofre porque pecou, ele entende aquilo, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não caiu. E ele fala: o meu jugo é leve. Eu vou colocar algo suave sobre você. Não é que não tem jugo, tem jugo, só que é leve, suave. Aprendam de mim, aprendam do meu coração. E aí vocês vão começar a se tornar cura para outros. Quando o outro cair, ao invés de você pisar na cabeça, você também vai puxar ele e vai falar: vem, aprende comigo que sou manso e humilde. Eu fui amassado pelos processos. Quando você olha esse coração de alguém que vê você sofrer, vê você pecar e te abraça, te acolhe, te recebe, não te rechaça, você fica fascinado. E quando você fica fascinado, você quer gastar tempo com isso. Eu quero entender mais dele, eu quero saber mais do que ele pensa, com o que ele preocupa, com o que ele sente. Então eu não tenho tempo para ficar olhando pornografia. Eu não tenho tempo para ficar falando coisas fúteis. E eu preciso saber quem é ele. Eu preciso ficar fascinado por ele. Deus criou cada um de nós com o desejo de ser fascinado, de ficar assombrado com as maravilhas dele. Isso é o projeto original do Senhor, e isso não vai desaparecer, vai só aumentar na medida que você fica tentando satisfazer com coisas efêmeras. Vai só aumentar, o buraco vai aumentar, sabe? Porque você está tentando colocar dentro de você uma coisa que é passageira. Deus te criou para ser feliz, Deus criou para curtir, Deus criou para tudo isso. Você pode ser pleno em Deus olhando a natureza. Não é que você vai adorar a natureza, isso é panteísmo. Deus não é a árvore, mas Ele é o criador da árvore. Deus não é o mar, mas é Ele que fez aquilo. Então quando você chega assim, não dá prazer? Tudo que você quer às vezes é só uma praia. E olhar e você fica assim. Sabe, o John Piper fala: a gente precisa aprender a beber suco de laranja para a glória de Deus. Era assim que viviam os puritanos, os grandes homens de Deus do passado. Eles glorificavam a Deus no sexo, no trabalho, no serviço, na igreja, na faculdade, nos estudos, capinando. Cara, a gente precisa disso. A gente precisa encontrar Deus em cada pequena coisa da vida. Ser crentes que são integrais para Deus e não dicotômicos. A gente só ama a Deus no culto. Amar a Deus lutando kickbox não pode levar para o coração no sparring. É só 30%. A mão entra pesada às vezes, mas aleluia. Né, Pacheco? Glorifique a Deus no esporte, jogando bola, andando de skate, dando umas nadadas. Cara, Deus te criou para isso. Deus não te criou para uma vida de tédio. Mas Ele disse: vocês vão ter aflições. Eu tive também. Mas vocês vão vencer, porque eu também venci. Então a melhor forma de tirar essa cara de um Jesus pálido, de bochecha rosa,
deprimido é ver The Chosen. Assista o seriado The Chosen no aplicativo The Chosen. Assista Jesus ali chamando Tiago de Tiagão. Ô Tiagão. E você vai ver um Jesus humano, porque ele é 100% Deus, mas era 100% homem. Eu não consigo ver outra coisa a não ser um Jesus zoeira. Quando ele atravessa a parede, imagina, gente, o cara morre, todo mundo fala que quer ressuscitar morto. Quero ver o dia que um levantar, ó, o nego vai meter o pé. Mas imagina depois de morto, enterrou, botou debaixo da terra, tal. O cara atravessa a parede e fala assim: paz do Senhor. Quê? Eu só consigo ver tipo uma traquinagem ali. Estava morto, cara, na tumba. Como é que você aparece aqui atravessando a parede dizendo paz do Senhor? Imagina os discípulos, cada um correndo um para o lado, batendo cabeça, caindo no chão. Analise Jesus, o homem. Sabe, o homem judeu vai te fascinar. Tem muito material. As excelências de Cristo, do Alan Hood. Cara, você vai lendo assim, você vai ficando interessado por ele. Como que pode o cara que chega e livra uma prostituta de ser apedrejada e fala: tire a primeira pedra então quem não tem pecado, e ao mesmo tempo ele vai lá e fala: quem amar pai, mãe, mulher e filhos mais do que a mim não pode ser meu discípulo. Extremamente radical num chamado aqui e extremamente misericórdia aqui do outro lado, e é o mesmo cara. É fascinante estudar a personalidade dele. Nós fomos feitos para o prazer, para os prazeres superiores, e a indústria de entretenimento secular descobriu isso. É muito engraçado essa hipocrisia da Netflix. Fez um documentário sobre os algoritmos. Sabe o que é algoritmos, né? Quando você pode dizer melhor do que eu, tem profissionais aqui, eu fico com medo de falar abobrinha. Mas é basicamente essa parada. A Netflix lida com algoritmos também, mas ela me faz um documentário criticando os algoritmos, que é tipo assim: você digita uma parada no Google e daqui a pouco o negócio do Google fica no teu Instagram, aparece lá propaganda. Mas tem pior, que isso aí já é coisa de Illuminati. Esse é pior, que é você nunca digitar, falar: o meu telefone me ouve, ele é um espião. Graças a Deus eu sou um homem polido. E eu falei Bible Man, que é um desenho animado cristão, antigo. Falei assim, não digitei, não procurei nada. Cara, sem zoeira, era 10 minutos, eu cheguei em casa, tinha um monte de propaganda no meu Instagram do Bible Man. Pior, o Douglas Gonçalves disse que foi na China, não sei se foi ele que foi ou um amigo. Se tu falar com a mulher assim em casa: uma televisão, a gente está precisando, não sei o quê, mandam uma televisão para sua casa sem você pedir, uma proposta de compra. Illuminati. A geladeira é cadastrada no mercado. Segura aí. Na China. Você tirou a Coca-Cola da geladeira, lá no mercado eles sabem que você está bebendo a Coca-Cola. Não tem, mas está chegando. Você vai ser monitorada 100%. Por quê? Eles entenderam que dentro de nós tem um vazio. Por comida, por filmes. A Netflix criticou isso, mas toda hora chega filme novo Netflix, filme novo Netflix, filme. Eu falei: gente, mas que hipocrisia. Tá fazendo um documentário contra uma parada que ela mesma faz. Ela só quer monopólio, ela quer que vejam só ela.
Não é assim. Eu amo filmes bons. Eu sou um cara que escolhe filme bons. A Jennifer é terrível. Se juntar com a Maíra, então, pai das luzes. É só suspense e capiroto. Não sei qual que é a sensação de querer ver Annabelle. Eu não sei qual que é o prazer que tem de sentir medo. Eu não sei o que dá na vida. Eu gosto de filme romântico. Eu gosto de filmes criativos, inteligentes e que motivam. Eu gosto de filme de guerra que transmite liderança, honra, trabalho em equipe. Há vários que eu posso indicar para você ser maravilhado. Eu amo Tolkien, Senhor dos Anéis, um dos caras mais brilhantes que escreve sobre batalha espiritual em um filme, cria dialeto. Criou um dialeto, mano. Eu amo C.S. Lewis, todos Crônicas de Nárnia, todos. E se tu é macho de verdade, tu gosta de Rambo e Rocky Balboa. Aí é clássico. Adonis Creed, Michael B. Jordan, né? Mas Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia, a fotografia, a Nova Zelândia, né? Eles fizeram na Nova Zelândia. Gente, o Hobbit é fascinante. O visual, porque a Nova Zelândia ela tem neve, montanha e praia. E tem as 3 estações ao mesmo tempo. Se eu quiser ir para a neve no verão, tem. Se eu quiser ir para a praia, tem tudo. Vou para Nova Zelândia. É lindo demais. E eu fico fascinado mesmo assim. Então tem filmes que mexem comigo, que me fazem de verdade chorar, assim. Chorar. Lembra de um filme do Denzel Washington, ou Denzel, porque ele é muito meu íntimo, assim. O Denzel, que ele dá o coração dele. Cara, isso é atemporal, mano. Esse filme é atemporal, você pode ver milhões de vezes. Nós fomos criados para ser fascinados. Todos nós fomos criados, só que alguns são fascinados por Annabelle. Eu gosto de coisas belas. Então, santidade tem a ver com olhar para alguém que... Porque, olha só, pensa comigo. A santidade de Deus te fascina e te humilha. Te humilha na presença. Abner, você que é esperto. Não. Quis te dar uma moral, né? Esqueceu a chave do carro dentro do Uber. Alguém que sai de casa para pegar Uber com a chave do carro, ele fez isso. E perdeu. Vai pro podcast. Você pagaria para ver uma banda que toca menos que você? Tipo assim, vou no show de uma banda horrível. Você pagaria? Claro que não. Mas, cara, você pagaria para ver ao vivo Coldplay? Quando você entra e vê a banda, você vai falar assim: uau, como é belo o jeito que esses caras tocam. E ao mesmo tempo você ia se humilhar: uau, eu não consigo fazer a metade. É assim que é a santidade de Deus. Porque você só se humilha porque é maior. Você não fica fascinado com coisa inferior. Então quando você entra na sala do trono e vê aquela parada, você fala assim: mano, eu quero ficar a minha vida inteira olhando isso. Ele é santo e eu não.
você se prostra. E é assim que a gente começa a entrar em santidade. A verdade fundamental 2 é posicionar o coração em obediência a Deus 100%. Isso provoca dinâmicas de poder e torna o nosso coração vibrante. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu assisti um filmaço com Mark Ruffalo. Decide aí, professores. Ruffalo ou Ruffalo? Ruffalo ou Ruffalo? Ruffalo. Ela fala Ruffalo, ele fala Ruffalo. É o cara que fez o Hulk e centenas de dezenas de filmes legais. Acho que eu nunca vi um ruim. Ruim, nunca vi. Tem vários. Tem um que ele é um cara meio autista e se drogava muito e cuidava das 2 filhinhas enquanto a mãe trabalhava. Esse eu fui chorando no avião, assim. Catarro, chorando. Nossa, fiquei mal com o filme. Tem um filme dele na Amazon, assim, que é sobre pessoas viciadas em sexo. Tipo, terrível. Terrível. E ele tava, 5 anos limpo. E assim, viciado em sexo leva a vício em drogas e em várias outras coisas. Tipo assim, é uma parada que... é uma doença terrível, assim. E ele ia na terapia e tava... Sabe o que ele fazia? Quando ele chegava no hotel, mandava tirar a TV para não cair. Isso significa posicionar o coração 100% em obediência a Deus. Não ande em lugares em que você é vulnerável se você não tem maturidade para isso. Não tenha relacionamentos com pessoas que te colocam em situação de vulnerabilidade em uma área de fraqueza da sua vida. Não ouça músicas que despertam a sua vulnerabilidade. Vocês sabem muito bem que eu não falo que música secular é pecado aqui. Mas tem coisa que aperta o gatilho. Então, eles podem, você não. Seja obediente. Isso é obediência. O cara mandava arrancar a TV, cortava a internet do celular. Cara, a galera quer ser livre de pornografia, mas quer continuar tendo internet no celular. E é tão terrível que, ele arrumou uma namorada e ele estava super bem, mas aí ele tinha trauma na hora da relação, porque ele remetia ao vício. Então ele travava e não conseguia ter uma vida normal, casar e fazer dentro de ter relação sexual do jeito certo. Porque ele travava, remetia à doença dele, que era muito promíscua, assim. E daí ele brigou com a menina e ele caiu. Sabe o que ele fez, mano? Ele foi na loja e comprou um notebook para ver pornografia. Mas eu pensei assim, cara, ele estava tão possuído que era só mandar voltar a TV. Mas ele foi na loja assim, suando, tremendo, igual o cara que cheira pó, cocaína, assim. Comprou um laptop só para olhar pornografia. A gente quer andar em santidade, mas a gente não quer fazer guerra. Quando Jesus disse, é melhor entrar no reino sem um olho, não é para você arrancar o olho. Chega em casa com a faca de pão, está o retardado tentando tirar aqui. Ele está querendo te chamar a fazer coisas radicais que talvez te custem muito. E que quando você faz isso, Deus libera um poder vibrante no coração para você ser liberto e voltar a poder ter a sua internet. Você foi livre. Então, como eu fumava muita maconha, no meu início de conversão, eu mudei todo o meu ciclo de relacionamento. Todo. Eu só falava de avivamento, de Jesus, né? Minha prima está aqui para provar isso. Mudou todo o meu ciclo, não tinha contato. Até que chegou um dia em que eu tinha absoluta certeza
de que aquilo nunca mais iria me atrair. Pode fumar 70 toneladas de maconha do meu lado, meu amigo, que não faz a menor diferença para mim. Nós precisamos de uma geração que pare de caô e ame a verdade. Pare de inventar sabotagens. Todo viciado em alguma coisa se sabota. O drogado, ele cria uma briga, um trauma. Ai, tô triste, brigaram comigo. Aí ia se drogar para ficar, né? E todos os vícios você tem um gatilho, uma coisa que você aperta e te pega. Então você precisa aprender a cortar o fio da internet, a jogar a televisão fora. Alguma coisa. Seja criativo. Princípio número 1, então, de prático para andar em santidade. Vamos ver Romanos 6. Isso me ajudou muito. São 4 princípios: saber, considerar, apresentar e andar no Espírito. Romanos 6:11. 6:6. Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele. Em que tempo está o verbo? Oi? Então, o apóstolo Paulo está dizendo: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele. A questão, my boy, my girl, é se você sabe que a palavra ali significa conhecimento. Você sabe que um dia, no tempo, no espaço e na história, um homem judeu de 33 anos foi esfacelado numa cruz de madeira e sangrou até a morte. Quanto tempo você passa pensando sobre isso? Porque você só pode saber se você pensa. Você só pode saber se você lê. Ou você pensa que a cruz é uma coisa para novo convertido. Eu preciso ter conhecimento de um fato objetivo e histórico que aconteceu de verdade no tempo e no espaço. Esse homem que cumpriu toda a lei de Deus foi esmigalhado pelas minhas transgressões. Ele foi esmigalhado pelos pecados do passado. Ele morreu por todos os pecados de Abraão, de Adão, de Davi. Ele morreu pelos pecados de todos nós aqui nessa sala. E ele morreu pelos pecados das pessoas que ainda vão nascer. Eu penso nisso sempre. Então, a primeira coisa é saber quanto tempo você passa sabendo sobre esse fato. Sabendo que a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servir mais ao pecado. Quanto mais você sabe da cruz, menos você serve o pecado. A questão é onde você está empreendendo o seu saber. No que você está gastando tempo com o seu conhecimento. O outro princípio é, verso 11: assim também considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus. A palavra considerar aqui no grego é engraçada, é meio que, como é que fala quando uma pessoa é muito óbvia assim? Não vou lembrar. Redundante. É até redundante falar o grego aqui.
Porque a palavra no grego é tipo assim: você tem R$1 milhão na conta e você vai lá e saca porque você tem. Porque se não tivesse, obviamente, não sacaria. Então é isso que ele está dizendo assim: considera que você tem uma coisa. Você morreu. Fé. Você morreu para o pecado. Considere-se morto para o pecado. Porque o versículo que a gente leu antes diz que lá no passado nós já fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem já morreu. Então, se eu sei disso, eu me considero morto para pecar. Terceiro princípio é: e apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos. Apresente os membros do corpo, olha isso, como instrumentos de justiça. Sabe por que às vezes as pessoas caem? Tem um ditado antigo que dizia: mente vazia, oficina do demônio. Então, você sabe, você considera que está morto, só que agora você pega o seu corpo e ao invés de ficar em casa à toa, você vem para a sala de oração. Você apresenta o seu corpo. O que tem aí para fazer, Jenny? Lavar banheiro? Vou lavar. O que tem aí para fazer? O que você quer que eu faça? Nossa, queria assumir o night watch. Quero orar de 12h às 6 da manhã. Ah, não sei tocar violão, não sei nada. Vou ficar aqui até 6 da manhã orando. Apresenta o seu corpo. Muitas igrejas perdem os jovens. Por quê? Porque não existem coisas para que eles apresentem os seus corpos. E às vezes não é salvo ainda. Mas por meio de apresentar o corpo, vocês estão entendendo minha linguagem? Que apresentar o corpo é tipo vir no lugar, se envolver, enrolar os fios, botar o moleque para tocar bateria, ensinar ele a mexer na mesa de som. Por quê? Porque ele vai estar num ambiente de proteção. Vai resolver tudo? Não, mas é um processo. Sabe, considera e se apresenta. Esteja no lugar certo, na hora certa, e você não cai. Se ofereça para servir. E aí agora o elevation, Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Quem tem uma tradução diferente da minha? Só para eu pegar o gato. Sabe o que é gato? Você sabe o que é gato? Quem mora em comunidade sabe o que é gato. O que é gato? Quando você rouba energia. Tem os gatos do evangelho, que aí o evangelho não chega com poder. Estão roubando a energia do evangelho. Então tem umas bíblias que está cheia de gato. Gente, vamos lá, me ajuda. Eu quero outras. Hã? Ah, você está bonitinha. Joga fora aí, essa. Essa tradução é o gato. Não há, porque não há condenação. Como é que está aí? Olha só a diferença. Ah, entendi. O que ele está dizendo?
que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então tem uma condição, mas só que no original não existe a condição. Na original não há, quem está em Cristo Jesus aqui? Não há condenação para você e ponto. Chora de alegria, filho. Nem demônio, nem você, nem nada pode te condenar. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto. Por que não há condenação? Aí entra a loucura mental das doutrinas sobrepostas. Porque aqui ele está falando de justificação. Quando um crente quando um crente crê que Jesus morreu na cruz, e ele tem fé nesse fato objetivo, então ele se torna justificado. Ele não é salvo pelas obras, ele é salvo pela fé que ele teve no Salvador da cruz. Então agora o sangue de Jesus está sobre você, e quando ele olha para você, ainda que você tenha pecado, ele não vê o seu pecado, ele vê o sangue do Filho, e ele diz, não há condenação. Beleza? Junto aí? Qual que é a segunda parte? Santificação, que é o que a gente está falando. Justificado você já foi, você não vai perder a sua salvação. Não vai ter condenação. Mas só que não para aí. Agora você precisa ficar parecido igual Jesus. Que é santificação. Que envolve a nossa parte e a parte de Deus. Mas se você é uma pessoa que vive condenada porque peca, como que você vai se aproximar dele? Você foge da igreja, você para de congregar, você vai embora porque você se sente um fracasso. Você diz, estraguei tudo de novo. Estraguei tudo de novo, estraguei tudo de novo. E é isso que fica vindo, e o diabo vem na sua cabeça, realmente. Olha a lei de Deus, você estragou. Você estragou mesmo, você não tem. Não há condenação. E aí ele dá o tchan, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Acho, vocês não entenderam, que ninguém disse amém. Bolou, né? Igual no Street Fighter. Bolou. E esse é o problema, que a gente não entende o básico da fé. A lei dizia, não matarás, não adulterarás. Sabe para que serve a lei? Condenar você. Provar que você é um miserável e que não tem capacidade alguma de cumprir a lei de Deus. Então veio um homem chamado Jesus e cumpriu a lei de Deus toda no seu lugar. Porque a lei só serve para você olhar e falar assim, vixe, não tem como ser salvo. Aí acontece o quê? Você clama por um Salvador. Me salva, Jesus, só você cumpriu a lei. Aí agora, quando você crê nele, ele envia esse negócio aqui, ó, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Ele envia o Espírito Santo para dentro de você, porque agora você tem a vida de Deus dentro de você, para te empoderar a não viver mais debaixo do pecado. Você tem Deus morando dentro de você, e ele não vai embora porque você peca.
Então você começa a andar na lei do Espírito, que é tudo que eu falei no início. Espírito Santo, me ajuda a vencer. Espírito Santo, me ajuda a não cair. Espírito Santo, eu te amo, eu não vou conseguir sem você. É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que está dentro de você. Porque a lei não conseguia fazer você vencer porque tu tinha só carne. Você não tinha o Espírito de Deus dentro de você. E agora, andando no Espírito, você consegue vencer o pecado, porque primeiro você sabe que ele morreu, segundo você se considera morto, terceiro você se apresenta como um sacrifício e quarto você começa a ter comunhão com o Espírito Santo. E isso faz com que você comece a andar em santidade numa progressão. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, quanto mais comunhão com o Espírito de Deus, você vai chegar no versículo 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós de Deus. Que é a palavra maduro. É o mesmo termo usado para falar do Jesus ou Filho de Deus. Jesus ou ruiós de Deus. Ele está dizendo, quanto mais você anda no Espírito, mais você se torna parecido com Jesus, mais você é guiado pelo Espírito, mais você fica maduro, mais você fica santo. Porque você vai tornando parecido com Ele. São processos práticos. São processos que não dependem de Deus. O que Deus tinha que fazer para a gente andar em vitória, Ele já fez. Agora é a nossa parte debruçar em cima dessas coisas. Está aí? Você está aí? Próximo voto, então. Praticar a justiça. Ser zeloso por boas obras que exaltem a Jesus. Miqueias 6:8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o Senhor exige, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Praticar a justiça envolve cuidar dos órfãos, cuidar de pessoas desamparadas, se levantar contra o aborto, contra a pobreza, contra o racismo, contra o desemprego e se mover fisicamente dentro da medida da sua força e fé para ajudar nessas injustiças. Nós não vamos conseguir combater todas as injustiças do mundo, mas dentro da nossa própria comunidade podem ter pessoas passando por situações injustas. Nós podemos ter viúvas, nós podemos ter pessoas que têm parentes que estão hospitalizados. Isso é fazer justiça. É quando você serve aquele que está quebrado. E às vezes a gente pensa de uma forma muito ampla, mas está muito perto. Escolher uma família do nosso bairro e todos os meses sustentar ela com uma cesta básica, independente se ela vai converter ou não. Só tem a ver com uma coisa: tem fome ali, eu vou ajudar, porque isso é justo. Óbvio que você precisa aplicar o Evangelho, óbvio que você precisa verificar se não tem malandragem de se encostar naquilo ali, porque não é isso que você quer. Tudo isso a gente faz e deve fazer, mas a gente precisa também não se acostumar com injustiça do nosso lado. Existe injustiça, existe desvio de dinheiro público. O Rio de Janeiro não precisava ser uma cidade que sangra dinheiro. E nós somos cristãos. E nós somos daquele cujo Deus tem na base do trono justiça e retidão. Justiça e retidão. Então nós devemos denunciar o racismo sem ser ideológico,
sem ser pelo viés ideológico. Nós devemos denunciar o aborto sem ser pelo viés ideológico também, mas pelo viés teológico. Nós devemos tratar todas as injustiças feitas contra homoafetivos, homossexuais, não sei mais como que fala, dá até medo de falar, porque qualquer coisa já é ofensivo, mas injustiça contra essas pessoas. Nós não tratamos homoafetividade pela ótica da homofobia, mas pela ótica da teologia. É diferente. É muito diferente. Então nós precisamos ser o alvo das nossas próprias orações. Se nós queremos justiça no nosso bairro, Deus vai nos enviar para fazer justiça. Então é uma coisa que vai andar junto. Mas para fazer justiça precisa ter poder. Poder. Resolver essa situação aqui atrás é impossível sem poder, sem grana, sem recursos. Então, por isso, nós pedimos a intervenção de Deus por justiça, mas damos passos pequenos dentro da nossa realidade para fazer aquilo que é justo. Não só aqui, mas no nosso estilo de vida. Aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver. E nunca tentando fazer justiça pela ótica da pena, mas pela ótica do reino. Eu tive experiências ruins de tentar fazer justiça pela ótica da pena. Um cara queria comer uma quentinha na frente do shopping. Falei, beleza, eu vou lá comprar para você. E aí eu fui andando até o bar. E aí, quando eu estava entrando no bar, ele falou, não, nesse aí não, vamos no outro lá longe. Aí eu falei, mano, eu não vou com você lá, porque minha esposa está aqui com meus filhos. E eu vou para casa, meu Uber está chegando. E aí, quando eu entrei dentro do bar para pagar a quentinha, ele já tinha conseguido comprar uma quentinha no mesmo bar com outra pessoa. E aí ele meteu o pé e saiu correndo. Pegou aquilo, ele já tinha ganho de alguém e saiu correndo. E aí o dono do bar falou para mim, sabe o que ele faz? Ele compra várias e troca por crack. Às vezes é pedindo para comprar leite. Aí ele vai lá e troca por alguma coisa. A clássica é compre fralda para o meu filho. Essa é a clássica. Então nós precisamos de uma estrutura de igreja que faz justiça de forma inteligente. Não com assistencialismo, mas com resultados. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso grande desafio. Próximo voto. Liderar com diligência. Os precursores devem tomar a iniciativa para servir, apoiar e liderar de maneiras práticas, ocupando a sala de oração, liderando a intercessão no microfone nos turnos mais vazios, lavando o banheiro, cuidando de coisas que ninguém está dando atenção, discipulando pessoas mais novas de forma diligente. Ou seja, Mike Bickle diz que ele nunca coloca ninguém para liderar enquanto a pessoa não tem proatividade de servir naquilo que ninguém está vendo. Sabe, tem gente que fica anos na igreja esperando com que o pastor chegue para ele e fale, ei cara, vem, faz isso aqui, faz assim, faz aquilo lá. Ele não tem um espírito de liderança diligente, de tipo assim, olha uma coisa, observa que tem um problema e ele se prontifica para resolver aquele problema, ainda que aquilo ali seja muito pequeno. Por exemplo, a esposa do Mike Bickle, a Daiane,
Quando terminava a conferência, 30 mil cadeiras. Ela era a primeira a começar a empilhar as cadeiras. E uma vez chegaram no refeitório dos alunos, tinha uma mulher de joelho no chão, esfregando o chão. Tipo assim, era a mulher do dono do negócio. O cara que fundou a parada. E liderar com diligência, ele diz, é o esforço constante, intencional, por cumprir algo com o que estamos comprometidos. A diligência inclui zelo por investir energia e tempo em servir, correr riscos e desenvolver as habilidades dadas por Deus. Liderar com diligência é dar carona para as pessoas em lugares que são perigosos. Aqui ele fala, correr riscos. Você vai correr riscos servindo com o seu carro, indo em lugares que são perigosos. Só não precisa seguir a Tainá no GPS. Ela te leva para o Noel Rosa às 10 da noite. Bem tranquila a área, né? E ainda leva o cara de Ponta Grossa. Comece grupos de discipulado no seu trabalho. Comece grupos de oração no seu trabalho. Evangelize pessoas do seu trabalho. Sirva com diligência. Peça a Deus planos e estratégias de como ganhar pessoas no seu dia a dia para trazer para o seio da comunidade em que você congrega. Discipule pessoas mais jovens. Você está tendo essa oportunidade, Rebeca. Discipule as crianças. Ensine elas a orar a Bíblia. Ensine elas a perder a vergonha. Ensine elas a serem uma coluna na sala de oração. Participe de reuniões que não são tão glamurosas e que, sabe, ninguém está vendo. Uma outra coisa que ele fala aqui que é interessantíssimo. Faça perguntas. Qual é a necessidade desse ministério? O que eu posso fazer para suprir essa necessidade? Como eu posso realizar isso? Como eu posso solucionar isso? E uma outra coisa que ele fala que é muito legal é: se envolva com coisas que não são necessariamente o seu chamado, mas que são coisas que ninguém gosta de fazer. Eu passei por um monte de coisa, diácono, líder de louvor, ficava na porta dando folheto. Você vai passando, você vai servindo, e nisso o Senhor vai te forjando até você chegar naquilo que realmente é a tua parada. Isso me lembra sempre do Davi, né? Quando ele chegou aqui, vindo do F-Hop, ele foi cuidar da cantina. Foi cuidar de manutenção, com um monte de bagagem que ele tinha. Ele não chegou aqui sendo ordenado a pastor. Ele chegou aqui, viu as necessidades, ele tinha um mínimo de habilidade para fazer, ele falou, vou resolver esse problema. Me lembro muito do filho do Mike Bickle, quando falou assim, qual que é o turno mais difícil, pai? E aí ele falou, o da madrugada. E aí o filho do Mike falou, então eu quero assumir esse aí. Quero cuidar dessa parte aí. De meia-noite às 6 da manhã. Eu quero trabalhar nisso aí. O que te deram para fazer, faz como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Em tudo nesse lugar. Na mídia, nas conferências, na projeção. Tragam respostas, tragam soluções, mesmo que dentro das suas limitações. Mas não fiquem satisfeitos com aquilo que vocês têm oferecido, porque o Senhor vai cobrar de nós aquilo que Ele tem dado a nós como responsabilidade. Como eu disse, Ele não vai me cobrar pelo descende, Ele vai me cobrar por isso aqui. Que é isso aqui que está na minha mão para cuidar. Algumas passagens para vocês meditarem, Provérbios 12,
24, 27. As mãos do diligente governará, e o bem mais precioso do homem é a diligência. Provérbios 18, 16. A dádiva do homem lhe abre caminho e o leva diante da presença dos grandes. Próximo, estamos chegando ao fim. Esse aqui a igreja ama também. Doar com generosidade. O prazer de ter encontro com Deus nas finanças. Eu sempre disse isso: se você quer ser missionário, comece sustentando um missionário. Se você quer ver que outras pessoas sustentem a casa de oração, comece você separando uma oferta mensal para a casa de oração. Então a gente está mandando banner para todo mundo, mas vamos pegar aqui só nessa sala, cada um doando R$20 por mês. Ah, é pouco, mas você já saiu do zero. Eu vou ser um parceiro ministerial da casa de oração. Eu vou fazer isso. O Mike Bickle fez um voto quando tinha 27 anos de idade, de que ele iria viver com um mínimo. Ele movimenta uma instituição que movimenta bilhões de dólares. Uma das primeiras ofertas que ele ganhou no início foi uma oferta de 10 milhões de dólares. Foi algo muito profético, muito doido. Se você for na casa dele, você vai ver que ele mora numa casa e num bairro extremamente simples, para padrão americano, obviamente. O carro dele é um Corolla, que para americano seria o Palio. Um carro muito barato, é o primeiro carro do adolescente. Quando é brabo, é aquelas picape-zona. Aí você fala, uau, esse aí é Ferrari e tal, esse aí tá montado. Então o que ele faz? Ele separa um montante que ele precisa para viver. 3 mil, 4 mil dólares por mês, vamos supor, tá? Mas ele recebe mais de 3, 4 milhões de oferta. Aí o que ele faz? Sustenta vários missionários bem, e o resto ele doa tudo para combater a pobreza no mundo. E você vai perceber que ele tem as mesmas camisas, né? É só você olhar ele pregando. A verdinha, a azulzinha. E o Haroldo tinha um pouco de barreira assim. E aí ele foi lá visitar. Já tinha ido outras vezes, mas aí dessa vez o Kirk Bennett levou ele na casa. E aí quando ele viu a casa e o lugar que o Mike morava, ele falou, agora eu sei que esse homem é de verdade. Agora eu sei que ele é de verdade. E aí ele doava esse dinheiro para Misty Edward, que todo ano gravava CD na conferência e vendia 1 milhão de cópias. Aí, como uma boa discípula, ela pegava todo o dinheiro e doava tudo. E só ficava com uma parte para gravar o próximo álbum. Que no outro ano ela ia fazer a mesma coisa. Ia doar todo o dinheiro dela para missões. Nós paramos no dízimo. E outros nem no dízimo. O Senhor quer chamar a gente para entrar num dom de administração de riquezas. Mas só pode administrar riquezas quem morreu para elas. E se a gente não consegue ser extravagante quando a gente tem pouco, você nunca vai ser extravagante quando Deus te colocar no muito. Então eu sei quando uma pessoa é extravagante.
isso começa, gente, com um processo. Paulo explica ele. 2 Coríntios 9, 6, 7. Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia com fartura colherá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. A quantidade de dinheiro que Deus confiou para você é uma semente e é um pão. Se você comer o pão e a semente, vai ficar sem pão. Então todos nós aqui temos recebido de Deus uma quantidade de dinheiro. Pode ser pouco, pode ser muito, pode ser muito, 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 muito pouco. E dentro dessa quantidade de dinheiro que Deus tem confiado a você e a mim, precisa ter semente. E aí ele explica: se semear muito, vai aumentar a semente, vai aumentar dinheiro. Para quê? Para semear mais. E aí é um processo que não para. E aí você sempre vai ter para semear e sempre vai ter pão para comer. E o pão significa a parte do dinheiro em que você gasta com você. Para você comer, para você sair, para você comprar roupa, para você passear, tirar férias, sei lá. Então, se você quer crescer em generosidade, não fique esperando uma vozinha vir do céu e falar assim: doe 100 reais. Doe de acordo com o que você estabelece no coração. Seja prático. Tem vários testemunhos da pessoa falar: eu vou começar doando 20 reais todo domingo. E ainda provocava Deus: e se você fizer um milagre, eu dobro. E aí o cara fazia isso, e Deus fazia um milagre, e aí dobrava, e ele ia dobrando, e Deus dobrava, e aí Deus dobrava, ele dobrava, Deus dobrava, e no final o Michael aparecia e falava: ninguém dá mais do que Deus. Ninguém vence Deus em generosidade. Ninguém dá mais que Deus. Aparecia ele. E por último, falar com ousadia, sendo testemunhas fiéis do Senhor. Isso aqui é um chamado para ser politicamente incorreto. Para você ser uma fiel testemunha da verdade, você tem que ser bíblico, manter-se dentro dos parâmetros bíblicos, das escrituras, de tudo que você fala. Você precisa ser claro, ou seja, fale com as pessoas de maneira direta e precisa. Você precisa ter coragem, não se intimidar pelo falso sentimentalismo ou pela rejeição das suas palavras. Quando você for falar a verdade com alguém, você vai ser rejeitado. Pode ter certeza disso. Não fique intimidado. Ao mesmo tempo, você tem que falar de forma terna, sem amargura, sem mostrar irritação, mas buscando o benefício dos inimigos. Nossa, isso é muito difícil. Você não quer ganhar uma discussão. Você quer mostrar o benefício da verdade para ele. Então o tom não pode ser um tom de guerra. Tem que ser um tom de gentileza. Isso até dentro da igreja, tá? Porque serve para a igreja também. Você precisa ser humilde. Não ser influenciado por uma agenda pessoal ou uma própria ideologia, ou para simplesmente ganhar algum tipo de argumento, tipo assim, sair da discussão, venci. Não é isso que você quer. Você quer que a verdade prevaleça. Só isso que você quer. E a verdade precisa estar nos nossos lábios, mas ao mesmo tempo ela não precisa ser defendida. Porque a verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus não precisa de guarda-costas. Quando
Quando proclamarmos a verdade, ele tem alguém chamado o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer com que a verdade prevaleça. Então, antes da gente terminar, digita aí, sei lá, escreve aí os 7 compromissos. Bota do lado aí. O que está mais fraco? Pode ser que os 7 estejam fracos. Aí é terrível, né? É melhor fechar a casa de oração, começar de novo. Releiam o livro, releiam o esboço, releiam, orem, mas essa vai ser a nossa ordem monástica. Todos nós aqui vamos fazer um voto com o Senhor e vamos lutar juntos para viver esses 7 princípios todos os dias da nossa vida até o retorno de Jesus.